Paz, meus queridos e amados irmãos, estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar agora o capítulo de número 7 de Salmos. Vamos dar a ele o seguinte título: Quando Deus é o teu juiz. Quando Deus é aquele que nos julga. Quando nós apresentamos a nossa queixa, a nossa situação, a nossa dificuldade diante do Eterno, e Ele então nos julga, né? Que coisa impressionante, isso é maravilhoso, confiarmos na justiça de Deus. Foi o que diz Davi: é melhor que eu caia nas mãos do Eterno do que nas mãos dos homens, porque o Eterno é misericordioso, né? Foi o que Davi fez quando ele estava quando Deus mandou o profeta até ele, né, por causa do pecado que ele havia cometido, a contagem do povo. Então Deus deu a ele 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou então que a praga, a mão do Senhor viesse sobre Israel durante 3 dias. Ele escolheu os 3 dias, porque diz: caia eu na mão do Senhor e não nas mãos dos homens, porque as misericórdias do Eterno são muito grandes, né? Que nós possamos sempre lembrar disso, que Deus assim possa nos abençoar. O que nós podemos aprender com esse estudo? Nós vamos aprender a lidar com as falsas acusações sem nos desesperar, e iremos também entender como recorrer a Deus como juiz justo em tempos de injustiça. E haveremos de descobrir que a ira divina é parte da sua santidade e não um oposto ao seu amor. E seremos, logicamente, encorajados a viver com consciência limpa diante de Deus, confiando na sua justiça. Então, meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus, a título de tema, né, uma síntese do assunto, o Salmo 7, ele divide, nesse Salmo 7, Davi se defende das acusações injustas e clama a Deus por justiça, que Deus julgue o caso dele, que Deus intervenha, né? Então ele confia que o Senhor conhece o seu coração e julgará com retidão. Então esse salmo é uma poderosa expressão da fé no caráter justo de Deus. Deus é justo, Deus vai me julgar com justiça. O que Ele está fazendo é correto. Então isso é maravilhoso. Mesmo quando tudo parece conspirar contra o justo, né? A melhor coisa é confiar no Eterno, né? Então, lembre sempre dessa verdade. A título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: nem sempre o sofrimento vem por nossos próprios erros. Às vezes, somos feridos por mentiras, por calúnia, acusações infundadas. Foi o que aconteceu com Davi nesse salmo. Então, provavelmente, o contexto aqui é da perseguição de Saul, ou diante de palavras de Cuxi, o benjamita. É citado justamente no tema desse salmo, no título desse salmo. Então, Davi, ele não se defende publicamente. Ele se volta ao único juiz justo, o Senhor. Então, no Salmo 7, nós aprendemos como orar quando somos injustamente atacados, como confiar na soberania de Deus e como descansar, né, mesmo sob pressão. É algo que nós vamos lembrar disso. Observe agora o texto. Um apelo, o primeiro tópico, um apelo por livramento, capítulo 7, versículo 1 e 2. Senhor, versículo 1, ele diz: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem. Então Davi aqui começa reconhecendo que sua única segurança está em Deus. Deus ama isso, quando nós colocamos a nossa confiança nele. Ele está cercado por inimigos, teme ser rasgado por eles como um leão rasga suas presas. Então ele implora ao Senhor que o Senhor o livre, que o Senhor o socorra. Então, meu querido amigo, quando cercado pela maldade, confie no cuidado de Deus. Antes de tentar se justificar diante dos homens, confie em Deus.
Em segundo lugar, o coração transparente, capítulo 7, de 3 a 5. Observe agora o versículo 3 e o 5. Observe: Senhor meu Deus, se eu fiz isso, então me persiga os inimigos. Então persiga os inimigos da minha alma. Então Davi aqui, ele faz algo raro. Ele se coloca diante de Deus e diz: examina-me. Se eu tiver errado, eu aceito o castigo. Então essa transparência mostra um coração confiante na sua integridade diante de Deus. Quem anda, meu querido amigo, com retidão, pode abrir a sua alma diante de Deus sem medo de julgamento injusto. Lembre disso sempre. Em terceiro lugar, o juiz se levanta, versículo 6 a 11. O versículo 6 e 8 ele diz o seguinte: levanta-te, Senhor, na tua indignação, tu que julgas os povos, julga-me, Senhor. Então Davi clama para que Deus se levante como juiz contra os ímpios. Ao mesmo tempo, ele pede: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça. O que está acontecendo aqui? Não é arrogância, mas uma consciência limpa. Ele tem a consciência limpa diante de Deus. Ele não cometeu aquele crime do qual ele está sendo acusado. Ele não é culpado naquela situação específica. Então ele pode dizer: julga-me, segundo a tua justiça. Então ele confia que Deus fará distinção entre o justo e o ímpio. E faz. Nós podemos pedir justiça com fé se não estivermos escondendo o pecado em nossos corações. Lembre sempre disso. Em quarto lugar, observe: o Deus que se ira, capítulo 7, de 11 a 13. Então, Deus é juiz justo, um Deus que sente indignado todos os dias. Então, a ira, meu querido amigo, não é em Deus, ela não é um descontrole, é parte da sua justiça. Ele se ira com o mal todos os dias. Se os ímpios não se converter, será ferido. A imagem de Deus afiando a espada é solene. E Deus é paciente, mas não omisso, meu querido amigo. Lembre sempre disso. Então a justiça de Deus não falha. A demora no juízo não é aprovação do mal, é misericórdia em forma de tempo. Observem, em quinto lugar, o ímpio cava a sua própria ruína, versículo 14 a 16. Cavou um poço e caiu na cova que fez. Então o ímpio semeia maldade, mas colherá destruição. Então Davi mostra que muitas vezes os perversos caem nas próprias armadilhas. Há um princípio espiritual em ação aqui. Qual é? Aquilo que plantamos haveremos de colher. Esse é o princípio. Então, a aplicação: Deus não usa a força para julgar, muitas vezes. Em certas ocasiões, ele às vezes permite que o mal volte contra o próprio malfeitor. Foi o que Salomão disse a um homem, esqueci o nome dele no momento, que foi acusado de amaldiçoar Davi. Simei, o nome do homem. Então, quando Salomão foi julgar ele, ele diz: Deus fez o teu pecado cair sobre a tua própria cabeça. No capítulo 2º ou 3º de 1 Reis está registrado isso. Então, às vezes acontece isso, Então, observe, em sexto lugar, um louvor ao Deus justo. Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Então Davi encerra com louvor, mesmo perseguido, sob ataque, ele conta com o Deus Altíssimo. Isso revela onde está o coração, não na vingança, está na confiança do Eterno. Meu querido amigo, aquele que crê, aquele que coloca em Deus a sua confiança, o crente verdadeiro, ele consegue louvar a Deus mesmo antes da resposta vir. Por quê? Porque já descansa na sua justiça.
não é? Na justiça do Eterno, na justiça de Deus. Sabe que Deus vai julgar com retidão. Então Davi não se justifica aos olhos dos homens, é o que diz Calvino. Calvino diz que Davi não se justifica aos olhos dos homens, mas se submete, né, à luz penetrante de Deus, onde a consciência limpa, né, pode se firmar. Matthew Henry, também na reflexão teológica, ele diz o seguinte, que quando você é caluniado, vá primeiro ao trono de Deus. Ele pode defender melhor a sua reputação do que você mesmo. Martin Lloyd-Jones diz que a ira de Deus não é contrário ao seu amor, é a expressão de seu zelo por tudo o que é justo e puro. E observe, em sexto lugar, A.C. Sproul diz da seguinte forma: se Deus não se irasse contra o pecado, ele deixaria de ser justo. Sua ira é santa, não temperamental. A título de conclusão, podemos dizer o seguinte, que o Salmo 7 ele nos mostra o caminho da fé quando a injustiça bate à porta. Davi não revida, não se desespera, não se isola, ele ora. Ele apresenta o seu caso ao juiz justo, e crê na justiça de Deus, e o resultado é que ele termina em louvor. Se você está sendo injustiçado, meu querido amigo, entregue sua causa ao Senhor. Se sua consciência está limpa, descanse, fique tranquilo. Se errou, corrija, antes que a espada da justiça o alcance. Deus é justo, meu querido amigo, e isso deve ser o nosso consolo e também o nosso temor. Deus é justo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém e amém.